Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre a relação entre imagens inversas de intervalos e controle de erro. Eu vou dar um exemplo num contexto de circuito elétrico e vai ficar bem claro como que a imagem inversa de intervalo, também chamada de pré-imagem de intervalo, está associada ao controle de erro. Então o exemplo é o seguinte: imagina que eu tenho um circuito, bateria e resistor, cujo objetivo é transformar a energia, né, armazenada na bateria em energia térmica. Imagina que você queira aquecer um reservatório de água, por exemplo. Então eu acredito que a maioria de vocês terão visto no ensino médio, mas não se preocupem se não viram, tá? Então aceitem isso como uma informação. Que a taxa de transformação da energia armazenada na bateria em energia térmica no resistor, que é chamada de potência, ela é dada pela seguinte expressão: ela é o quadrado da diferença de potencial que a bateria mantém, dividido pela resistência aqui no meu dispositivo resistor. Tudo bem? Para facilitar a nossa vida, eu vou medir diferenças de potenciais em unidades da diferença de potencial que essa bateria mantém. Tá? Então, nessa unidade, convenientemente, a diferença de potencial aqui é 1. Tá? 1, e daí vocês inventam um nome para essa unidade. E analogamente, eu vou medir resistência em unidades da resistência de um certo resistor padrão, que não é este aqui não. Eu tenho um resistor padrão, cuja resistência foi medida com grande precisão, e eu defino a unidade de resistência como a resistência daquele tal resistor padrão. Então a potência nessas unidades ela vai ser dada por 1 sobre R, porque afinal de contas o V aqui é constante, é a diferença de potencial mantida pela bateria. E imagina o seguinte, bom, então aqui eu grafiquei a potência, né, que é nessas unidades convenientes, é dada por 1 sobre R, e imagina que a gente precisa garantir que essa taxa de transformação da energia da bateria em energia térmica ela seja igual a uma constante a menos de uma tolerância. Então, mais ou menos um erro, que eu chamei aqui de epsilon, essa letra grega aqui, tudo bem? Então, eu tenho 1 aqui, que é o valor desejado, mas eu tenho uma tolerância. Eu posso esquentar um pouquinho mais a água, né, a uma taxa um pouquinho maior, digamos no máximo 1 mais epsilon, e no mínimo a uma taxa 1 menos epsilon. Né? Essa seria o intervalo de tolerância. E esse é o erro que eu quero controlar. Acontece o seguinte, imagine que eu sou o fabricante do resistor. Então eu preciso, para garantir funcionalidade aqui, ou seja, que ele vai manter a potência do circuito aqui entre os valores 1 menos epsilon e 1 mais epsilon, eu preciso garantir que a resistência ela caia num certo valor próximo de 1. Né? Aqui eu fixei no valor 1 a potência hipotética desejada, né? Poderia ter fixado em outro valor, um valor, digamos, A qualquer, real positivo, mas só para facilitar as continhas que vão aparecer, eu coloquei que, nesse caso hipotético, a potência desejada aqui é igual a 1. Então, se vocês olham para a dependência funcional que a potência tem no valor da resistência, né? Potência é 1 sobre R, né? A gente escreveu as coisas em unidades de tal maneira que V ao quadrado é igual a 1. Então, a potência é 1 sobre R, o valor da resistência tem que ser igual a 1, mas eu admito uma certa tolerância, um certo erro. Eu nunca vou conseguir fabricar uma resistência que tem exatamente um determinado valor. Sempre há erros em medidas físicas, né? Então, eu tenho um erro aqui e o objetivo é controlar esse erro para que, quando eu colocar o meu resistor, que tem uma resistência 1 mais um certo erro, quando eu colocar o resistor aqui nesse circuito, a potência que eu vou obter fica nessa faixa aqui. Então isso é controle de erro nesse sentido que eu acabei de dar. Ok, então vamos escrever o problema que eu preciso resolver. Então o problema aqui é qual que é o erro máximo permitido na medida da resistência, de maneira que a gente possa garantir que a potência fique no intervalo de tolerância 1 menos epsilon, 1 mais epsilon. Então, pela forma com que a potência depende do valor de R, né, da resistência, ou seja, em unidades convenientes ela é dada por 1 sobre R, eu vejo o seguinte: a pré-imagem, a imagem inversa deste intervalo sob a função 1 sobre R, ela é o intervalo
de extremos 1 sobre 1 mais epsilon e 1 sobre 1 menos epsilon. Tá? Então, se o valor da minha resistência está entre 1 sobre 1 mais epsilon e 1 sobre 1 menos epsilon, portanto, nesse intervalinho em verde que eu coloquei aqui, eu garanto que o valor da potência associada aqui a esse circuito permaneça na região em que eu quero, que é entre 1 menos epsilon e 1 mais epsilon. De onde eu arrumei esses valores? Ora, como a função é 1 sobre r, né, a potência é 1 sobre r, isso aqui é simplesmente 1 dividido por este valor, e este cara aqui, analogamente, 1 dividido por este valor. Ok. O problema aqui é o seguinte: esse intervalo, que é a pré-imagem, ou imagem inversa do intervalo 1 menos epsilon, 1 mais epsilon, ele não é simétrico em relação à pré-imagem do 1. Né? 1 é o valor desejado, o ideal, né? A pré-imagem dele é 1, mas este intervalo aqui no meu contradomínio ele é simétrico com respeito a 1, ou seja, ele é centrado no 1. Por outro lado, como essa função aqui ela tem um gráfico curvo, o gráfico dela não é reto, ela não é uma função que a gente chama de função afim, do tipo f de x igual a x mais b. Não é o caso aqui, então o gráfico não é uma reta, é um gráfico curvo, e como consequência, a pré-imagem desse intervalo aqui, que é centrado no 1, ela não é centrada no 1, né, que é o valor que é levado pela função na imagem 1. Então, ou este cara aqui da esquerda é menor, ou este cara da direita. E o meu problema, de um ponto de vista prático, né, por exemplo, nesse contexto aí do circuito, que eu preciso que corresponda a uma certa potência num certo intervalo, o meu problema prático é o seguinte: eu, como fabricante do resistor, o erro que o meu instrumento de precisão ele tem na medida da resistência que eu estou fabricando, ele é simétrico em relação ao valor medido. Então, digamos, eu meço uma resistência tendo um certo valor R0, mais ou menos um erro. E esse erro é a mesma quantidade para os dois lados, para mais e para menos. Enquanto que esse intervalinho aqui parece ser menor do que esse, a gente já vai provar que de fato essa impressão é verdadeira. Em outras palavras, dado um epsilon que quantifica a minha tolerância para a potência ideal desejada, a gente tem que encontrar o maior valor de delta, estou usando letras gregas com as quais vocês vão se habituar muito em breve no contexto de limites e continuidade, mas a gente quer encontrar o maior valor positivo para delta, tal que este intervalinho, nota que aqui ele é centrado em 1, eu estou olhando aqui no domínio, tá? De tal maneira que esse intervalinho de tamanho 2 delta, centrado em 1, ele caia aqui dentro deste intervalinho verde, que é a pré-imagem do intervalinho vermelho do meu contradomínio. Por quê? Porque quando eu meço a minha resistência, eu como fabricante vou medi-la para garantir que a potência esteja na faixa de intervalo desejada por quem está comprando esse resistor. Quando eu meço a resistência, o meu erro do instrumento que faz essa medição da resistência ele é simétrico. Então o valor real da resistência vai ser o valor medido, ele vai estar compreendido no intervalo, que é o valor que eu medi menos o erro do meu instrumento de medida, e o valor que eu medi mais o erro. Por isso, 1 menos delta, 1 mais delta. Muito bem, então vamos nos certificar de que a gente entendeu a situação aqui, né? Então, eu representei aqui nesse desenho à direita esse intervalinho, então, o extremo à esquerda desse intervalinho verde no domínio é o inverso multiplicativo de 1 mais epsilon, né? 1 sobre 1 mais epsilon, e o extremo à direita é 1 sobre 1 menos epsilon. E se eu meço um comprimento delta aqui no meu domínio, né, na medida de resistência, eu tenho que determinar aqui, o meu problema é determinar aqui qual é o valor máximo permitido para delta, de tal maneira que caiba delta à esquerda de 1 e delta à direita de 1 dentro do intervalinho verde. Esse é o meu problema aqui. Muito bem, então, como vocês podem esperar do gráfico aqui, o valor máximo para delta, de tal maneira que esse intervalinho centrado em 1
e de comprimento 2δ aqui no meu domínio, no espaço das resistências. Então esse comprimento, sempre que eu digo aqui, é entre aspas, tá? O valor máximo, como vocês podem imaginar pela forma do gráfico, é o comprimento do intervalinho de extremos 1 sobre 1 mais epsilon e 1. Ou seja, este intervalinho é menor do que o que está à direita, ou seja, aquele de extremos 1 e 1 sobre 1 menos epsilon. É isso que a gente vai mostrar agora algebricamente. Então a continha é simples. A gente começa observando o seguinte: para epsilon positivo, 2 que multiplica 1 menos epsilon ao quadrado é menor do que 2. Esse número entre parênteses é menor do que 1. E eu vou reescrever esse 2 do lado direito da desigualdade da seguinte maneira: 1 menos epsilon mais 1 mais epsilon. Por outro lado, se módulo de epsilon for menor do que 1, portanto, se eu estiver lidando com um epsilon que está entre 0 e 1, excluídos esses dois extremos, eu garanto que 1 menos epsilon ao quadrado é positivo. Tá? E nesse caso a gente tem o seguinte: então, se eu olho para essa desigualdade aqui, eu divido os dois lados por esse número positivo, que é 1 menos epsilon ao quadrado. Como ele é positivo, a desigualdade é preservada, então eu continuo tendo uma relação de menor que. E daí do lado esquerdo eu vou ter 2, e do lado direito, agora fica aparente a razão para eu ter reescrito esse 2 dessa maneira estranha a princípio aqui. Mas agora quando eu divido esse lado por 1 menos epsilon ao quadrado, eu vou ter 1 sobre 1 mais epsilon mais 1 sobre 1 menos epsilon. Tá? Eu estou assumindo então que o epsilon está entre 0 e 1, excluídos esses extremos. Então segue o seguinte: agora eu vou escrever esse 2 como 1 mais 1 e passar um desses 1's para o lado direito, e vou passar este cara aqui, 1 sobre 1 mais epsilon, para o lado esquerdo. Então eu vou ter imediatamente essa desigualdade que está aqui. Ora, essa desigualdade já mostra o que a gente queria, que é este comprimento é menor do que esse, e portanto eu concluo que basta que o erro na medição do valor da resistência seja no máximo igual a este comprimento aqui, né? Portanto 1 menos 1 sobre 1 mais epsilon, para que a gente garanta que a potência fique naquele intervalo desejável. Por que isso? Claro, porque se eu tivesse tomado o meu delta, que é o erro tolerado para a medição do valor da resistência, se eu tivesse tomado como delta este comprimento aqui maior, né, no espaço das resistências, né, eu vou colocá-lo aqui no gráfico em rosa. Se eu tivesse tomado isto aqui como o meu erro máximo na medição da resistência, eu poderia ter um valor da resistência, né, dado esse erro de medição, que me faria cair fora deste intervalo que eu quero para a potência. Né? Se eu tivesse, por exemplo, num ponto aqui, a imagem dele sob a função potência igual a 1 sobre R, né, nessas unidades de medida, a imagem deste cara me daria uma potência fora do intervalo desejado. Agora eu chamo a atenção para o seguinte: a gente tratou esse problema como um problema de relação entre imagem inversa de intervalo e controle de erro. Mas o que está escrito aqui, eu vou colocar isso num retângulo para enfatizar essa ideia aqui, né? De dado um epsilon positivo que quantifica uma distância a um certo valor no meu contradomínio. Então eu tenho um valor no contradomínio mais ou menos epsilon, tá? Então eu estou quantificando uma vizinhança aqui num certo valor do contradomínio. O problema de encontrar um delta positivo que meça o comprimento de uma vizinhança aqui no meu domínio, né? Então a vizinhança centrada num ponto e de comprimento 2 delta, delta para a esquerda e para a direita. De tal maneira que todo mundo nessa vizinhança tenha imagem sob a f que esteja a uma distância no máximo igual a epsilon de um certo ponto do contradomínio, é justamente a ideia de limite e de continuidade. Então a gente vai revisitar isso, inclusive usando essa terminologia de epsilons e deltas, no fim deste curso, quando a gente falar de limite e continuidade. Então eu acho bastante interessante e útil trazer um problema que pode ser pensado como um problema físico, um problema prático, com o qual a gente poderia lidar em física ou engenharia, enfim, um problema do mundo real, mas é interessante enfatizar que a mesma ideia aqui de controle de erro é a ideia central por trás do conceito de limite e também do conceito relacionado de continuidade. São conceitos centrais
no cálculo. Tá? Então esse curso de bases matemáticas ele tem um grande finale na parte de limites e continuidade. Vocês vão se lembrar dessa videoaula, eu tenho certeza, quando vocês chegarem naquela etapa da matéria. Tá bom? Então eu encerro este vídeo nesse ponto.